Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu dei às meninas aqui uma missão. Pode continuar tocando aí. O que vocês viram aqui, a gente começou encenando para justamente começar a minha ministração. E acredite que a gente só teve meia hora para ensaiar isso. E foi muito rápido. Por isso que tive que me ajeitar aqui na hora. Mas enfim, essa encenação que você viu, pequena, era justamente que eu queria que você conseguisse visualizar. Não só pelo que eu vou falar, mas visualizar mais ou menos algumas entregas que eu tive que fazer. Algumas. Isso aí foi pouco. Mas só para você ter uma ideia de quando Deus me pediu algumas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje com você. E Deus, Ele sempre faz algumas, vamos dizer assim, alguns pedidos para nós. E às vezes a gente não quer entregar. Porque a gente acha que a gente vai ficar naquilo ali por um bom tempo. E vocês visualizaram que eu estava ali com a bacia, lavando roupa. E foi mesmo assim que aconteceu. O chamado de Deus na minha vida foi lavando roupa na minha casa. E tinha um grupo de meninas fazendo coreografia. No tempo era gesto, era só mão. E aí naquele dia, eu fui observar. E quando eu observei, eu disse, tá muito feio, velho. Tá muito feio. Quero nada, quero fazer parte disso não. Aí voltei para lavar roupa. Quando eu voltei, aí uma menina sai de lá, da sala, que minha casa a sala era a igreja. E aí essa menina entrou, ela me viu. Ela foi lá na lavanderia. E ela fez assim, eu vi que tu estava enxergando lá. Vem ajudar a gente? Aí eu disse, vou nada. Quero não. Ela, mulher, tu viu como tá feio, não viu? Eu disse, vi. E eu não quero ir não. Não, mulher, mas vamos lá, vamos ajudar a gente. Porque eu sei que tu tem esse chamado. Que não é bem um chamado, mas é um instrumento. Como eu sempre falo. É algo que a gente utiliza para que a gente fale da palavra de Deus. Porque chamado não é uma dança. E aí eu fui, toda cabreira, cheguei lá, comecei a ensinar as meninas, mas pense como deu trabalho. E eu nunca tinha feito gesto não, viu? Foi a primeira vez. Cheguei lá e já cheguei mandando, botando tudo no lugar. E deu um trabalhão. E eu sei que aí foi passando os anos, e eu fui me aperfeiçoando, e o grupo foi se aperfeiçoando. E chegou um tempo que eu já estava com um ministério de dança, bem com 32 meninas. E era muita gente para liderar. Eu era praticamente adolescente ainda. Quando eu casei, eu continuei fazendo a dança, continuei com muitas meninas. E aí fui para outra igreja e tinha também outro ministério que a gente era aquele ministério que louvava a Deus com todo o seu ser. Mas quando eu olhava, por isso que você viu eu fazendo assim para elas dançarem. E eu disse, tá feio. Aí eu dizia, Senhor, eu não estou entendendo. Por que é que elas só dançam? Eu não quero só dançar. Não é isso. Reino não é isso. E eu comecei a ficar inquieta com aquilo. E eu entendi que era o Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu fiquei mais de um ano batendo na mesma tecla e perguntando a Deus, me ensine como fazer com que elas achem o caminho que é certo, que é o reino.
E que elas entendam que não é dança, é através da dança. E aí um dia, do nada, eu estava assistindo um desenho que é o meu favorito, chamado A Bailarina. Se você não assistiu, um dia assista. E esse filme me virou uma chave, com uma cena. A menina queria muito aprender a dançar balé nesse filme. E a professora disse assim: tá vendo essa poça de água? Você vai ter que pular nela sem que ela salpique a água. E ela ficou: impossível. Ela disse: não é não. Você vai saltar e pular nessa poça de água e a água não pode salpicar. E aí ela foi tentando. E não conseguia, ela caía várias vezes. De repente, um dia, ela chegou, deu um salto, pulou na poça de água e não respingou uma água. E a menina, depois que ensinava ela, disse assim, perguntou a ela: agora, você está entendendo o que é dança para você? E aquilo ali me marcou. Aí eu fui perguntar para mim, né? O que é dança para mim? Eu sempre faço essa pergunta para quem faz a audição. E aí eu fui me respondendo várias e várias vezes, mas nunca chegava numa resposta certa. Eu dizia: ainda não é isso. Ainda não é. Aí um dia, eu estava com o Ministério da Dança. E estava na igreja, e a igreja estava repleta, era um aniversário do ministério. E meu pai estava enfermo. Meu pai estava no hospital, com um tumor na cabeça, que já estava tomando todo o cérebro. E nesse dia eu fui para lá, correndo para o hospital, e as meninas ligaram para mim: Cleo, e aí, o que a gente vai fazer agora? Porque o teu pai está no hospital, não sabe se faz cirurgia, se não faz, e a gente tem uma festa à noite. E aí? Eu desliguei o telefone, na hora eu fiz assim: espera alguns minutos, que já eu te ligo de novo. E aí meu pai, desorientado, ele falava coisa com coisa, já estava bem fora de si já, ele não reconhecia a gente. E aí eu fui para a beira da cama onde ele estava, e minha mãe estava do outro lado. Minha mãe fez assim: e a festa que vai ter lá na igreja? Aí eu disse: mãe, eu não vou não. Eu não vou. Porque meu pai está aqui. E eu tenho que ficar aqui também. Me lembro como hoje. Ela olhou para mim. Foi Deus na vida dela. Apontou aquele dedo que a gente sabe como é, dedo de mãe. E ela fez: olhe, você vai. Porque aqui você não pode fazer nada. Mas o Espírito Santo, que está aqui e está lá. E lá você vai orar, você vai dançar em cima da dor. E eu tenho certeza que Deus vai operar na vida do seu pai. Porque aqui você não pode fazer nada. Mas na igreja, adorando, você pode fazer algo. E eu liguei para as meninas imediatamente. E eu disse: eu vou. E todo mundo ficou abismado: mas como assim ela vai? Eu disse: eu vou. E eu fui. E a gente começou a adorar a Deus. Cleiton estava lá, né, Cleiton? Tassi também estava lá. Era do ministério. A gente sabe, né, as lutas que foi naquele dia. E aí naquela hora a gente começou a adorar a Deus com uma música bem pentecostal. E falava assim: passa Jesus. Só essa frase. E eu comecei a declarar e a profetizar. Eu na frente com todas as meninas. E eu começava, a cada lado da igreja que eu ia, eu dizia assim: passa Jesus.
E eu lembrava da onde ele estava, deitado numa cama. E eu dizia, passa lá, Jesus. Eu não estou lá, mas tu vai estar. E cada lado eu passava, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. E foi o culto maravilhoso. Terminou o culto, fui para casa. Quando eu chego, aí minha irmã liga. Aí eu pergunto, né, como é que tá painho? E ela faz assim, rapaz, tu não tem ideia do que aconteceu lá. Eu disse, o que foi? Pai, eu estava lá, chegou 3 pastores. Se eu não me engano, acho que era pastor e alguns diáconos, acho que era isso. Mas 3 irmãos chegaram lá. E eles estavam orando pelos doentes, pelos enfermos. E quando ele chegou na cama, na beirada da cama de Painho, Painho abriu os olhos e disse que estava vendo alguém na beira da cama dele que não era os 3 homens, era outra pessoa. E era um homem todo de branco, reluzente, que estava na beira da cama dele. E quando ela disse isso, eu disse, que horas foi isso? Tu olhou o relógio? Ela disse, isso era 8h30. Na hora que eu estava dançando, tinha um relógio. E eu olhei para ele, na parede aqui assim. Estava lá, 8h30. Você ainda não entendeu? Eu estava na igreja adorando a Deus, mas Deus estava fazendo o que Ele realmente podia fazer e eu não podia. O impossível na vida do meu pai. Ele naquela noite reconheceu todo mundo. No outro dia ele foi para casa. E naquele dia eu entendi o que era dançar em cima de uma dor. Eu entendi o que é dança. Aí eu disse, agora eu entendi, Jesus. Vou começar a ensinar. E aí foi o que eu fiz aqui. Senta, todo mundo, está entendendo? Não. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler. Porque agora o discernimento vai vir, não é através de mim, é através da palavra de Deus. E aconteceu maravilhas. E hoje nós estamos aqui para contar a história. Lógico que tem muito mais história, e eu não vou me estender. Mas isso foi uma introdução que eu queria te dar. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai te pedir. Não é Ele arrancando de você. Vai doer, vai doer. Mas é Ele dizendo assim, eu quero te dar algo maior. Só que você tem que me dar esse primeiro, para depois você pegar o outro. Foi o que aconteceu aqui, eu tive que entregar a sapatilha, para ela me dar algo, a Bíblia, a palavra. E aí eu fui pro teclado, tocar, adorar o Senhor. Foi outra etapa. Aí o Espírito Santo também, ei, me entrega agora. Aí eu aqui não. Ele vai, entrega. Toma a palavra. E aí foi na palavra que eu consegui enxergar várias coisas. No momento ninguém quer entregar. Mas acredite, quando você estiver amando o que faz, com todo o seu zelo, com todo o seu carinho, que você diz assim, eu faço com excelência, que está bem confortável. Aí Jesus diz assim, sai, me entrega. Aí tu diz, não quero, não, me entregue porque agora é outra fase. Me entregue que você vai ver o próximo passo. Mas você não enxerga logo, você enxerga depois. E é assim que Deus faz na nossa vida, em cada um de nós. E eu creio que hoje você vai sair daqui completamente diferente do que você entrou. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Ainda bem que eu vim. Não, tá bom não. Vamos lá de novo? Acho que tem muita gente aqui hoje visitante, né? Glória a Deus. Vamos lá. Ainda bem que eu vim. Glória a Deus que você veio. Viemos para gerar hoje aqui nessa noite fé. E fé é o que ainda não aconteceu. Você veio hoje aqui para fortalecer a sua fé. Então diga para a sua alma hoje assim, eu vou sair daqui. Não, vai com fé, com vontade, porque chega a dar ranço, vai. Você diga assim para a sua alma, eu vou
Sair daqui como quem sonha. Aleluia, eu também, em nome de Jesus. O tema de hoje é, coloca aqui, para todo mundo ver. O céu quer te subir de nível. O céu quer te subir de nível, igreja. Amém? Glória a Deus. E esse subir de nível, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada a ver com cargo não, tá? Porque às vezes a gente pensa logo, não é cargo. Eu tenho que sair daqui e ir para um cargo melhor. Não tem nada a ver com isso, não é hierarquia, não é isso. O subir de nível que eu estou falando é sobre um desenvolvimento espiritual. Ou seja, é uma conexão mais profunda com Cristo. Que eu e você tem que ter. E para cada escolha, temos que fazer uma renúncia. É assim ou não é, igreja? É assim ou não é? Acorda, vamos lá. Dorme não, hein? Renunciar é abrir mão. Mas não é o que tiram de você. É o que você decide entregar. Isso se trata de o quanto nós estamos dispostos a renunciar à vontade para andar nos caminhos do Senhor. E eu quero ler com você em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, do verso 5 ao 8. Amém. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco e que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de almas, ou seja, de homens. Essa é uma história verídica e muito conhecida. Desde a nossa infância, a gente canta aquela musiquinha. Segura aí. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. Bora, gente. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Peraí, vamos lá. Vamos ensaiar? Vai, coloca o tom aí. Emerson. Vou cantar melhor, né? Vai. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Bora! Pedro, Tiago. Do mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no... Acelera. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho do mar da Galileia. De novo. Pedro, cadê as palmas? Vai. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho do mar da Galileia. De novo. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Sabe quem está aqui? Seus filhos. Seus filhos que um dia eles estarão em cada um dos ministérios dessa igreja. Sabe fazendo o quê? Lançando a rede, igual você está aqui lançando a rede hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus. Desperta, igreja, glória a Deus, aleluia. Dorme não, teu filho está aqui, ó, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. São eles que vão jogar a rede para que almas sejam
alcançadas pelo coração de Deus, pela voz de Deus, e eles hoje aqui vão louvar o Senhor junto com a igreja, e eu quero que você ajude eles a louvar. Então vamos lá, todo mundo, vai! Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, bora Loren, no mar da Galileia. Pedro, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, no mar da Galileia. Jogaram, vai! Jogaram a rede, pegaram e não... Vai, ajuda aí. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Aí sabe o que aconteceu? Jesus chegou na história. E você já conhece essa história. Aí sabe o que aconteceu? Jesus disse assim: lança a rede lá no alto mar, Pedro. Aí o que eles fizeram agora? Vamos lá? Agora prepara, 1, 2, 3, vai. Jogaram a rede cheia de peixinhos. Pegaram, né? Pegaram a rede cheia de peixinhos. Pegaram a rede cheia de peixinhos. Aonde? De novo, vai. Pegaram a rede cheia de peixinhos. Pegaram a rede cheia de peixinhos. Pegaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e os seus pequenos. Glória a Deus, aleluia. Podem ir, hoje eles me ajudaram aqui na pregação hoje. Nem esperavam também. Foi tudo assim de surpresa hoje. Surpresa mesmo, né? Peguei o ministério aqui de surpresa, peguei a mídia de surpresa, peguei a dança. Eu digo, hoje todo mundo vai se movimentar, não quero trabalhar sozinha não, vamos lá. Todo mundo vai ministrar junto comigo. Escuta essa coisa. Estou escutando aqui, viu? Ai, Jesus, quem tem criança em casa é todo dia, né, Cleiton? Tem nem como não decorar a música. Glória a Deus. Então, essa é uma história, gente, todo mundo conhece. Se você não conhecer, seu filho conhece. Então, tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui, não preciso esmiuçar a história, até porque você já conhece ela. Mas imagina só. Pedro vai lá para o alto mar. Aí passa a noite toda, não pesca nada. Faz uma música aí assim, mar, diferente. Prepara aí, tá? Faz uma música de mar. E aí, não pesca nada, fica todo frustrado, com raiva, e volta pela manhã, sem nada no barco. Eu só quero que você imagine, porque você já sabe a história. Aí chega na praia e ele começa a lavar o quê? As redes. Mas imagina Pedro lavando essas redes com raiva, porque não pegou nada. Porque ele era um pescador totalmente profissional. E ele já sabia onde os peixes estavam. Já acostumado já. Só que aí, ele lavando as redes, ele vê uma multidão vindo. E vê um homem também vindo junto com a multidão. Aí o homem, vem cá, Patrick. O homem chamado Jesus. E aí o homem chega e olha assim, vê 2 barcos. Aí vê lá, Pedro lavando a rede.
Com raiva, hein? Bem com raiva. Lava a rede com raiva. A rede se lava assim, gente? A rede lava como? Jogando assim no mar, homem. É isso aí. Parece que ele vai lavar roupa. Vamos lá. Aí chega Jesus. Continua lavando a rede. Bom dia. Bom dia. Esse barco é seu? Você vai pescar? Por quê? Eu quero o seu barco para pregar. Tá bom, pode ir. Não, mas espera aí. Você vai ter que pegar o barco e afastar ele um pouquinho aqui da terra. Não entendi, não. Não entendeu? É porque é o seguinte. Enquanto ele está aqui na terra, você tem um controle. Quando você puxar para o mar, o controle é meu. Não é mais seu. Não, só um entendeu. Meu Deus do céu. O controle não é mais seu. Quando ele pedir a você, você já está no seu confortável, ou você está na sua frustração. Aí Jesus chega em cena e diz assim: me entrega agora o que tu acha que é teu, porque não é. Aí eu vim te dizer: deixa no meu controle, que eu tenho controle do céu, da terra e de tudo que nele há. Agora você está segurando. Enquanto você segura, a bênção não chega. É isso. Deixa no controle de Jesus. Aí vê só. Jesus transforma aquele barco de Pedro em um púlpito. E às vezes a gente acha que foi alguma igreja que inventou o púlpito. Quem inventou já foi Jesus, meu filho, lá atrás. O púlpito ainda era um barco. Porque onde Jesus chegava, ele não queria saber. Ele fazia um púlpito ali e todo mundo escutava ele. Agora todos podiam ver e podiam escutar melhor Jesus. Era isso ou não era, igreja? Sim ou não? Eita, a igreja hoje tá. É o frio, é fome. Já já tu come. Vamos lá. Aí eu vou te contar um testemunho para ver se tu desperta e prende atenção. Não se distrai. Não se distrai. Vê só. Estava eu na igreja ainda, que era lá, no galpão. Você não conhece, está vindo aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Bênção do Senhor na tua vida. Seja bem-vindo. Tem surdo aqui, né? Não é isso, Mirella? Tem isso, né? Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Seja bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Aprende Libra, hein, para falar. Para quem chega também, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o irmão, aplaudir a ele, é assim, ó. É assim, aplauso, ó. Glória a Deus, aplausos a Jesus pela vida do nosso irmão. Aleluia. Agora você aplaude de verdade, vai. Com as tuas palmas para fazer barulho. Aleluia. Aí lá estava eu, na igreja. E aí eu estava tocando, que nem Emerson aqui. Igualzinho, 2 teclados também, era igual. Aí estava aqui tocando. Aí saio do culto, entro no meu carro. E aí, eu estava passando pelo 2º câncer. Câncer da tireoide. E aí eu peguei e disse assim no carro: Senhor, manda alguém. Manda alguém para ficar no meu lugar, porque senão vai ficar sem tecladista. Patrick, vem cá. Microfone de novo. E aí eu cheguei dentro do carro. Fui para casa. Na outra semana, aí chega esse abençoado aqui, lá na igreja. Aí eu estava tocando, não era assim? Aí tu foi perguntar que marca de teclado era aquele, se não foi? Aí eu perguntei se tu tinha teclado, alguma coisa assim. E aí, ele estava chegando na igreja, já fazia um tempinho já que estava lá. E foi olhar o ensaio. E aí o dirigente tinha dito já que ele vinha. O pastor também tinha dito, e aí ele chegou. E aí eu deixei, né? Eu não liguei muito não. Eu disse, ele vai, quando... Aí eu até disse assim, fica aí, que quando o líder chegar, ele te chama. Aí beleza, começou o ensaio, começou aquilo tudo. De repente o Espírito Santo faz assim, chama ele. Aí eu olhei para ele. Aí eu olhei para o líder e disse assim, olha,
chama ele para tocar. Aí o líder fez assim, agora? Eu disse, agora. Ele fez, mas ela não quer esperar mais um ensaio, não? Eu digo, não, é agora. Aí ele, tá certo. Aí ele foi e chamou, não foi? Aí eu disse assim, saí do teclado, tu sentou, e aí a gente disse, vamos tocar a primeira música. Lembra qual foi a primeira música? Primeira música. Em teus braços é o meu descanso. Foi coincidência? Foi, igreja? Foi não, foi Jesuscidência. Aí lá vai Patrick. Aí eu disse, vamos tocar. Aí o líder, essa música aqui, entre os teus braços é meu descanso. Quando ele botou a mão no teclado, ele começou a tocar. O Espírito Santo pairou naquele ensaio ali. E todo mundo ali começou a chorar, ele tocando, chorando, e a gente já estava chorando. Eu disse, meu Deus, é ele, o Senhor mandou ele. E eu fiquei caladinha na minha, né? E eu esperando, Jesus vai me confirmar, mas eu tenho certeza que é ele. Aí ele tocou e foi aquela bênção, todo mundo gostou, não foi assim? E a gente adorando a Deus. Aí eu disse, vamos para casa agora? Todo mundo achou ele um profissional de mão cheia, assim, que estava ajudando a gente e que ia ficar com a gente. E a gente, rapaz, vem mais vezes para o ensaio e tal, mas não tinha decidido nada ainda dele ficar no ministério. E eu entrei no carro, pastor. Na hora que eu entrei no carro, todo mundo foi embora. Eu entrei no carro, eu estava sozinha nesse dia, eu fui para casa. Quando eu chego ali no girador de Maranguape 1, uma voz dentro do meu carro ecoa, se você acredita, amém. Se você não acredita, o problema é teu, porque eu não estou nem aí. Foi eu que vivi, foi eu que vi, foi eu que ouvi, então eu sei. Aí eu dentro do meu carro, Neto, aí ecoa aquela voz bem alta assim dentro do carro e disse assim, eu não disse que eu cuido de tudo? Olha, meu Deus do céu, na hora eu não sei como, eu não descontrolei o carro. Aí eu ouvi assim, mas fiquei meio sem acreditar que era a voz. Aí eu disse assim, Senhor, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, mas eu sei que o Senhor me confirma, então fala de novo que eu quero ouvir. Oxe, não deu um minuto não, eu no carro de novo, a mesma voz, na mesma altura, aquela voz mansa, mais forte como um trovão, e dizia dentro do meu carro, eu disse a você que eu cuido de tudo. E eu fui o caminho todo chorando para casa. Quando de repentemente a gente se encontra e a gente vai fazer uma viagem para buscar um caixa. Foi assim ou não foi? Aí esse abençoado vai comigo e a gente vai contando as histórias e eu vou contando para ele. De repente, aí eu disse assim, Patrick, aconteceu isso. Contei meu testemunho para tu. Foi assim ou não foi? Aí depois tu dissesse o quê? Que tu recebeu um testemunho. Que tu recebeu, não foi um testemunho? Foi alguém que falou para tu, deu uma profecia para tu chegar até aqui. Como foi? Fala aí. Bem alto, para todo mundo ver. Foi Nani Azevedo. Nani Azevedo, diz. Esteve aqui na igreja, lá na outra igreja. Eu era criança e ele disse que eu ia sair do meu estado para ser plantado como uma árvore em outro lugar, muito longe. E tu morava onde? No Rio de Janeiro. Aí depois, tu era criança quantos anos? Tinha 12 anos. Isso, Nani Azevedo, um cantor, você talvez saiba quem é. Ele chegou, deu essa profecia a ele, sendo criança. Depois de quantos anos tu estava lá na igreja? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Quando eu te contei essa história, ele começou a chorar. Eu comecei a chorar e eu não entendi. Aí ele disse, Deus mandou, eu vim para cá. Foi assim ou não foi? Quando ele chegou, todo mundo sentiu a presença de Deus. Sabe por quê? Porque não foi ele que veio do jeito que ele quis. Foi o Espírito Santo que trouxe ele. E ele chegou aqui. E ele está aqui até hoje, contando história, louvando, levando a igreja à adoração. Ei, sabe o que é isso? Ouvir a voz de Deus. Ei, Deus chega para ele e diz assim, vai sair do teu estado para ir para onde eu quiser. Porque vai ter hora que Jesus vai dizer para a gente, ei, quando eu te pedir, vai. É isso. Obedece à voz de Deus. Entende quem é Deus. Agora tu só vai entender e só vai ouvir se tu tiver intimidade com Ele. Porque se não tiver, não vai não. Não vai não, porque pode ser uma voz estranha que não é a dele. Aí tu tem que entender quem é Deus, quem é Jesus realmente na tua vida. Aí vê só. Eu fui fazer minha cirurgia.
A doutora disse assim: você vai passar mais de 30 dias sem poder cantar, sem falar, ou melhor, sem falar. Porque ela disse: você não vai falar mais, Cleo, do jeito que você fala hoje, normal. Você vai falar assim, bem baixinho, quase sem voz, desse jeito. Quem estava lá? Vivi, testemunha, vê coisa boa. Aí eu mandei fazer uma placa. Eu mandei não, eu fiz. Aí eu botei: venci 2 câncer. Não, você não entendeu. Venci 2 câncer. Vai dar teu glória a Deus aí. Aí quando eu volto da cirurgia, a primeira coisa que eu falei, Bela, quando o médico tirou tudo, eu olhei para a cara dele e falei assim: glória a Deus. Ele disse que eu nem ia falar. Se eu falasse, eu ia falar bem baixinho. E eu já falei com essa voz assim, mais grave, porque eu tinha a voz bem aguda e hoje minha voz é bem mais grave. Aí ele olhou assim: opa, tá falando já? E a voz já mudou. Eita, tá mais grave. Aí eu, é glória. 15 dias. Ele me deu quantos dias? 30. Sem falar, não foi? 15. Eu estava no altar. Meu Deus. Aí eu estava no altar mesmo assim. Cheguei. Aí todo mundo: ela vai cantar. Aí eu fiz com uma colega que tinha. E eu disse: eu vou até onde eu aguentar. Quando eu não aguentar, você vai ser minha voz. E antes disso eu tinha dito a ela: se eu não cantar mais, você vai ser a minha voz. Ela fez: Cleo, eu não vou ser a sua voz, porque você mesmo vai cantar. E aí eu cheguei no altar. E eu fiz: ainda que a figueira, bora, e não haja, todavia eu me alegrarei, todavia eu me naquele dia, eu cantei. 15 dias depois. Aí todo mundo ficou inacreditável. Na outra semana, eu fui pro médico. Aí eu fui lá, cheguei. Aí ele disse assim pra mim: e aí, Cleo? Vai passar um bom tempinho sem cantar, né? Aí eu disse: oi? Sem cantar? Aí eu peguei assim e disse... Minha mãe estava comigo, ela disse: ela já cantou, já gritou, já pulou, já fez, foi tudo. Aí ele fez: glória a Deus, e eu acredito, porque eu sou instrumento na mão de Deus. Então por isso que Deus me usou para deixar a tua voz desse jeito lindo. Oh glória, Deus é fiel. Isso é só um pequenininho testemunho que eu estou te contando. Uma vírgula, tem um montão. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é realmente, Jesus, quando entra no seu barco, você perde o controle dele. Você deixa na mão dele, e ele vem, e ele dirige você por onde quer que ele queira. E vai ter hora que vai doer, vai chorar, mas ele está dizendo: confia em mim. Só que aí, Pedro não conhecia Jesus ainda, né? Pedro estava lá. Aí está Jesus pregando no barco. Aí Pedro está lá lavando a rede dele com raiva, e Jesus pregando. E ele vai, e ele olha para Jesus. Aí alguém podia chegar para ele e dizer assim: Pedro, não vai embora não? Bora, Pedro, bora. Ele: não, peraí.
Eu quero escutar aqui. Pedro, vamos embora, Pedro. Peraí, rapaz, peraí. E ele, é porque eu estou escutando alguma coisa diferente nessa voz. E Pedro fica lá. E Jesus continua pregando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem vê Jesus usando o barco de Pedro, não viu a condição de Pedro, o que ele acabou de viver lá atrás. Ninguém viu. Só viu lá Jesus pregando no barco de Pedro. Aí às vezes vai chegar alguém e vai dizer assim: eita, já sentou na janela. Tu sabe a condição? Tu sabe a condição da pessoa lá atrás porque Jesus colocou ele para sentar na janela? Não sabe, né? Então só ora e agradece. A multidão não faz ideia de jeito nenhum que ele estava vivendo, que Pedro estava vivendo. Mas quando Jesus termina de pregar, ele diz assim: ei, você é o dono desse barco, né? Ele, sim, senhor. Pois é. Muito obrigado, Pedro. Eu vou te devolver o barco. E naquele tempo ele nem era chamado de Pedro, era de Simão, tá? Só estou dizendo Pedro para você entender, para ficar claro, mas você sabe que era Simão, quem sabe da história. E aí ele diz: você é o dono desse barco, muito obrigado, mas deixa eu dizer uma coisinha a você, eu vou te devolver o barco. Mas eu não vou te devolver do mesmo jeito que eu peguei. Só que tem uma condição quando Jesus pede algo a gente. Ele nunca devolve do mesmo jeito. Ele devolve de um jeito melhorado. Ei, deixa eu decretar e profetizar na tua vida. 2025, esse ano ainda, Jesus vai te pedir algumas coisas. Mas Ele vai te elevar de nível. Ele vai te elevar de nível. Ele vai te levar em lugares que você nunca foi, com quem você nunca falou. Você vai sentar em mesas de quem você nunca imaginou. Você vai começar a profetizar em lugares que Jesus mandou e você nunca pensou que você iria. Deus vai curar você de um jeito e de uma maneira que você vai ser testemunha viva e ambulante nesse mundo. Esse ano ainda. Creia nisso. Em nome de Jesus. Agora imagina Pedro, Jesus, dizendo assim a Pedro: olha, vamos fazer o seguinte, volta lá de novo no alto mar. Aí imagina Pedro já com raiva, estressado. E ele na mente, vamos supor, estou conjecturando, ele não sabe que eu fui lá. Passei a madrugada toda, não pesquei foi nada. E ele está mandando eu voltar para o mesmo lugar. Além de que, peixe não se pesca de dia. De jeito nenhum. Porque os peixes maiores só aparecem de madrugada, de noite. E lá no alto mar. E aí, poderia Pedro ter dito assim: vou não, Jesus. Vou não, que eu já fui. Mas aí, lá em Lucas, capítulo 5, verso 6, quando ele joga a rede, diz assim a palavra: e fazendo assim. Ou seja, Pedro obedeceu a palavra que Jesus disse. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Mas coloca aqui esse versículo. Aqui tem dizendo assim: e fazendo-se assim, colheram. Mas presta atenção, não se distrai, presta atenção em mim. No mar, a gente pesca ou colhe? Bora, pesca ou colhe? No mar a gente pesca. Você só pode chamar de colheita aquilo que está num local fixo. Certo? Sim ou não? Esperando para você colher. Sim ou não? Jesus não vai pescar. Quem vai pescar é Pedro. Porque quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus estava aqui pregando, mas o Espírito Santo já estava lá fazendo assim, ó, com os peixes, ó.
já deixando tudinho no lugar. Aí quando Jesus termina a pregação, ele diz: vai lá, porque enquanto você estava aqui escutando a minha palavra, adorando, louvando, dançando, servindo, eu estava trabalhando lá. Enquanto você está ouvindo, Jesus está indo lá trabalhar onde você não pode, onde você acha que é impossível, ou até mesmo no teu corpo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você serve, mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo preocupado, mesmo angustiado, ei, Jesus vai trabalhando. O céu já foi lá. Onde você gostaria de estar, o céu já foi lá há muito tempo. E quando você chega lá, a colheita vai ser grande. Por isso que diz assim: colheram, ou seja, já estava lá. Eles já colheram o que Jesus já tinha colocado lá. Só é confiar. Jesus junta peixe para você colher. Vai ter peixe hoje ainda, se você quiser, para você colher. Quem pega isso aqui? Vai ter peixe para a tua família. Vai ter peixe para você. Vai ter peixe para você distribuir. Agora deixa eu dizer uma coisa. Qual era o problema de Pedro? Era peixe, sim ou não? Bora, sim ou não? Sim. Qual era o problema de Pedro? Diga, peixe. Não, vai mais alto. Aí Jesus nos pergunta: o que é que está faltando para você ir mais profundo? Para viver o que eu tenho para você? Aí a gente já vem com as desculpas da gente. Eu queria, Jesus, fazer a tua obra. Mas assim, quando o Senhor me der um varão, quando eu casar. Ei, quantos anos tu já é casado mesmo? Jesus, eu queria muito que o Senhor me libertasse de algo, de uma escolha muito ruim que eu fiz. Ei, quantos anos mesmo faz que você está liberto da situação que você escolheu? Qual é a próxima desculpa? Quando você terminar a faculdade, é isso? Quando você arrumar um marido, quando você tiver filho, quando você casar. Quando eu aproveitar bem muito a minha vida, porque quando eu estiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Tua desculpa é essa? Tu quer o peixe, mas o céu quer você. Tu está preocupado com o peixe, e o céu está dizendo: eu quero é você. Quando você vier, aí eu providencio o peixe. Olha a proposta de Jesus. Deixa isso aí, Pedro. Eu quero te fazer pregador, ou seja, pescador de homens. Eu quero te fazer pescador, Pedro. Se Pedro tivesse dito uma desculpa, eu imagino Jesus dizendo assim: quer ficar com os peixes? Fique. Agora você nunca vai andar sobre as águas. Quer ficar com o peixe? Fique. Agora você nunca vai ver Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias vivos. Quer ficar com o peixe? Fique. Agora eu vou escolher outro para entrar na casa de Jairo e ouvir: Talita, cumi. Oi, Araia, sou. Quer ficar com o peixe? Fique. Mas você nunca vai ver o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos sendo distribuídos para 15.000 pessoas. Pastor, eu não entendi ainda. Você vai entender agora. Faz tempo que o céu quer subir você de nível, e você dando desculpa. Aí Jesus vem e manda outro, e manda outro, e manda outro, e tu vai ficando bochechudo, porque não faz a obra de Deus, colocando as desculpas, sendo negligente. Aí Deus vai dizendo: enquanto tu ficar aí prostrado, precisando de peixe, o milagre não acontece.
Para de querer só a bênção. Anda com o dono da bênção. Porque aí tu vai ver bênção todo dia. Está preparado para subir de nível? Quem está preparado para subir de nível? Então deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo aqui já andou de elevador? Já? Sim ou não? Amém? Só respirar um pouquinho. Sabe o que você faz? Quando tu for entrar no elevador, tira a mão do elevador. Entendi não, pastora? Porque enquanto você sobe no elevador e segura a porta, com medo de subir, as portas não fecham e você não sobe. Sabe qual é o problema? Você está dentro do elevador, com a mão no interruptor, segurando ele para não subir. E você prejudica a sua subida e a subida de quem está perto de você, ou seja, dentro do elevador com você. Quando você soltar o botão, as portas fecham e você sobe. E você leva um monte junto com você. Para adorar a Deus, para entender o que Deus está fazendo na sua vida. Não é o quanto eu tenho dele, é o quanto Jesus tem de mim, é o quanto Jesus tem de você. Ei, a gente precisa crescer na nossa mentalidade de Cristo. E em Cristo, você nasceu de novo, você é nova criatura. Você não vive mais com o pensamento de criança infantil. Você não pode ser criança mais. Nascer de novo é obra do Espírito. Agora crescer é a sua responsabilidade. Até Jesus precisou crescer, gente. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. A gente tem que querer crescer. E crescer dói. Crescer é difícil. Eu me lembro quando o Lucas dizia assim: minhas pernas estão doendo. Eu dizia, porque está crescendo. E as pernas realmente dói quem tem um crescimento muito rápido. A pergunta hoje é, e presta bem atenção: se você colocar uma barra de ouro e você coloca uma barra de chocolate, as duas, uma do lado da outra, e coloca na frente de uma criança, qual barra você acha que ela vai escolher? Pode falar. Chocolate ou ouro? Pois é, a de chocolate. Sabe por quê? Porque a criança não cresceu para saber que a barra de ouro ela poderia comprar 1 milhão de chocolates. Sabe qual é o problema? Deus está oferecendo tesouros hoje, mas a gente está se prendendo ainda com chocolate. Temos que aprender a ter sentimento e submissão ao Senhor, independente do preço que vamos pagar. Será que nós estamos com o coração incendiado mesmo, irmão? Pelo reino? A ponto de abrir mão dos nossos planos, dos nossos projetos, para viver o projeto de Deus? Está disposto a subir de nível? Sim ou não? Mas para subir de nível, tem que se submeter. E deixa eu te perguntar algo. Se Deus te pedisse